O brasileiro é um apaixonado por imóveis, a causa talvez tenha a ver com a inflação que nós tivemos persistentemente no país antes do Plano Real, 2 dígitos, 3 dígitos, às vezes até de 4 dígitos. E recentemente, essa paixão por imóveis ganhou uma outra roupagem através dos fundos imobiliários. Se em 2009 nós éramos cerca de 12 mil investidores, hoje nós temos 2,4 milhões de investidores em FIIs. E nesse vídeo eu vou falar junto com o Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários da Finclass, sobre como foi o ano de 2023, perspectivas para 2024 e quais são aqueles setores que estão mais descontados e devem andar mais no próximo ano. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrá-lo sobre o Viver de Renda, meu treinamento de educação financeira, atualmente na 23ª turma, e em fevereiro abriremos a 24ª turma do curso. Lá nós temos o objetivo de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não sabe nada sobre finanças e investimentos, e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser mais informações e já entrar também na lista de pré-matrícula, há um link aqui na descrição do vídeo. Agora, falando de FIIs, novamente recebo aqui no canal Ricardo Figueiredo. Ricardo, obrigado pela presença. Imagina, eu agradeço. Prazer recebê-lo. E para começar, cara, o que você achou do ano de 2023? Vamos lá, o ano de 2023 ele chacoalhou bastante no mercado de fundos imobiliários, porque agora quando a gente observa o final do ano, a gente vê o IFIX ali se aproximando de 11% de alta, encerrou o mês de novembro ali com pertinho de 10,80% de alta, mas quando a gente olha o primeiro trimestre, foram 3 meses negativos. A gente abriu o ano com o IFIX caindo e era uma queda relevante ali, mais de 3% acumulado de queda nesse período. A gente lembra que naquele momento a taxa de juros, a taxa Selic, estava em 13,75% ao ano, então você tinha um incentivo muito grande para a renda fixa e as cotas de fundos imobiliários ali amargando perdas relevantes depois de um período que já vinha sofrendo, né? E FIX caindo enquanto a renda fixa era mais de 1% ao mês, Exato. Sem oscilação ali na Selic. Exato, bem tranquilo, investimentos de baixíssimo risco ali, mais de 1% ao mês. O apelo para fundo imobiliário realmente, ele estava em quem observasse o quão descontados estavam aquelas cotas. Na largada ficava mais difícil de você vislumbrar um retorno satisfatório ante uma renda fixa tão rentável, né? E aí você acha que o retorno que a gente teve esse ano foi em linha com o que você esperava? Ou você não fica muito colocando objetivo assim, vendo, vai ser mais ou menos isso, aquilo? Você só compra quando tá com desconto e o que vier, veio. Dentro do cenário que a gente tinha lá no final de 22 olhando para cá, a gente esperava já corte de taxa de juros e que isso iria destravar valor nos fundos imobiliários, né? A gente observa os últimos ciclos e foi isso que aconteceu. Importante destacar, inclusive, que esta alta ela começa a ocorrer antes do primeiro corte. E a gente viu mais uma vez isso acontecer, né? Ocorre que o primeiro corte ele antecipou um pouquinho em relação ao que a gente tinha de expectativa, né? Não só internamente, mas o mercado esperava o primeiro corte ali com cara de setembro e ele acabou vindo um pouquinho antes. Sim, né? Começo de agosto. Exato. E aí a gente viu segundo TRI e terceiro TRI uma alta muito forte do IFIX. Então, se você desconsidera ali o primeiro trimestre, dali em diante, de segundo TRI em diante, o IFIX acumula aí praticamente 15% de alta. Então, é uma alta super relevante no período. Por óbvio, isso daí a gente tem ganho de capital e dividendo. O dividendo não responde só por esses 15%. Então, as cotas começaram a destravar valor. No último mês, né, de outubro, a gente teve ali uma acomodação, a realização foi a queda mais severa do IFIX desde novembro do ano passado. Tanto quanto natural, inclusive, né, depois de 6 meses de alta robusta, alguma realização o mercado ia ter. E em novembro a gente voltou a ter alta novamente. Então, ele fez um caminho que era esperado, acelerar em relação aos cortes de juros que iriam acontecer. O primeiro TRI é que machucou demais, porque existiam muitas incertezas ali em relação ao governo, né? Conforme isso foi clareando, a questão do arcabouço fiscal, enfim, essas coisas foram clareando e o corte de juros efetivamente veio, aí as cotas começaram a destravar valor. E o que a gente pode esperar para 2024? Porque, como você disse, essa queda da Selic ela acabou liberando a renda fixa, aliás, a renda variável para andar mais. Tanto a bolsa andou mais, quanto fundos imobiliários
imobiliários. Tem um pessoal que, na minha opinião, até erroneamente fica comparando o fundo imobiliário com o Selic. Mas tem muita gente que faz isso. E o cara olha para a Selic agora e vê, poxa, acabou 1% ao mês. E muitos FIIs, de papel principalmente, pagam dividendos altíssimos, que chegam próximos, alguns até que tem um pouco mais de risco, chegam a passar de 1% ao mês, se o cara faz a conta. Então você acredita numa continuidade da alta agora para 2024, tendo em vista essa relação? Poxa, a renda fixa ficando menos atrativa, ainda com juros interessantes, mas menos atrativo, e muitos FIIs pagando dividendos que são altíssimos? Bem, vamos lá. Primeiro que sim, tem um grupo muito específico que faz sentido você comparar com o CDI, que é o fundo de papel que é indexado ao DI. Pronto, é essa turma que você compara com o CDI. O resto, nenhum se deveria comparar com o CDI. Em relação a movimento para 2024, o que a gente espera? A gente precisa observar, mais do que a fotografia, observar o filme, né? E o filme em âmbito global. O que a gente está observando de cenário internacional hoje? A gente olha os últimos dados de inflação nas economias desenvolvidas, essa inflação ela está diminuindo. Então, quando você pega o acumulado 12 meses, ele vem diminuindo. E os últimos dados mensais vindo ou em linha com expectativa ou abaixo de expectativa, que é muito bom. Você não está tendo surpresa inflacionária lá fora. Você já viu o Fed parar de subir juros. O Banco Central Europeu também parou na última reunião. No último mês, né, durante novembro, cresceu o discurso de mercado de opa, tá chegando a hora desse pessoal começar a cortar juros. Inclusive, já começaram a precificar corte do Fed no primeiro trimestre de 24. Eu, conservador como sou, acho um tanto quanto prematuro esse tipo de aposta ainda. Se vier no primeiro semestre, já seria bacana. Mas isso aumenta o apetite a risco em âmbito global. Então, isso, por exemplo, já traz o gringo pro Ibovespa, para a Bolsa Brasileira. Mas a gente não tem gringo no mercado de fundo imobiliário, né? Você trouxe aí os números de investidores. Bem, 3/4 das cotas são detidas por pessoa física local, 2/3 do giro diário é pessoa física local. Então, FII é um play de brasileiro. Quando a gente observa essa taxa de juros caindo lá fora, ou essa perspectiva crescendo, isso também dá liberdade para o Banco Central aqui continuar os processos de corte de taxa de juros, eventualmente, inclusive, numa Selic terminal um pouco abaixo daquilo que a gente estava esperando há 2-3 meses atrás. Então, há pouco tempo atrás, tinha gente se perguntando, será que essa Selic terminal vai ser em um dígito ou vai parar ali em 10%? Hoje, a grande discussão é, será que dá para a gente ir para baixo de 9%? Isso faz uma grande diferença na precificação de ativo imobiliário. A minha perspectiva é, a gente começa a desenhar um cenário mais benigno de juro local para 2024 e isso vai repercutir de forma positiva para fundo imobiliário, eu não tenho a menor dúvida. Aí tem as classes que largam na frente, que são mais vencedoras nesse tipo de cenário. Outras não são tão vencedoras, mas também se valorizam. Por isso que você precisa de uma carteira diversificada. Porque às vezes um setor sai na frente, aí você já tem um pouquinho desse outro que vai pegar depois. Fundo de papel, você citou, normalmente no cenário de redução de juros, ele não é a bola da vez. Mas a gente está vivendo um momento, eu diria que único, onde a gente ainda tem taxa de juros elevada, a taxa Selic ainda está elevada. Só que quando você olha para os dados de inflação dos últimos 6-7 meses, quando você pega mês a mês, anualiza e tira uma média, é de 2,2% ao ano. Isso não tem cara, não tem cor e não tem cheiro de inflação brasileira. Sim, né? Bem estranho, né? Bem estranho. Dado o nosso histórico. E aí quando você olha para os dividendos que os fundos de papel indexados ao IPCA estão pagando, eles estão refletindo esse IPCA. Então o pessoal está chorando aí os dividendos que diminuíram um pouquinho na ponta mais curta desses FIIs, por isso, porque eles estão refletindo esse IPCA muito baixinho. Começo de ano, sazonalmente, a gente tem mais inflação. Reajuste de tudo, né? Exatamente. Então, primeiro TRI ali com uma escala de fevereiro, março, que tem um delay entre a inflação realizada e quando ela respinga ali no dividendo, de 2 a 3 meses, dependendo da carteira, aí a gente vai começar a ver esses dividendos andarem um pouco mais. E aí eu entendo que você também vai ter esse travamento de valor, mas veja que não tem nada a ver com a queda de juros. É por outros fatores também nos fundos de papel. Tudo isso para dizer que redução de taxa de juros é motor para você acelerar fundo de tijolo e fundo de fundos. Mas fundo de papel não pode ficar de fora por conta dessa situação bem única que a gente está vivendo nos últimos meses por conta desse IPCA tão baixinho. Até antes de entrar mais nessa questão dos setores, vou pegar essa parte que você falou dos juros, porque de fato o Brasil, ele subiu muito juros, na pandemia estava em 2, foi a 13,75, foi um dos primeiros países a fazer isso, e depois a gente passou pela situação, entre aspas, incômoda, de ter que começar a derrubar a Selic, enquanto a economia mais poderosa do mundo mantinha os seus juros
aumentando ou inalterados, né? Então é uma situação meio incômoda, porque você é um presidente do Banco Central de um país emergente, começa a cortar a taxa de juros e vai que lá eles aumentam muito, muda muito o diferencial de juros, era ruim. Então se lá de fato a gente começar a ver juros em queda, e como você disse, o pessoal já coloca isso no primeiro semestre, alguns mais otimistas até primeiro trimestre, isso corrobora o movimento que a gente deve continuar vendo aqui no Brasil. E o que eu achei curioso também é essa realidade que a gente tem no nosso mercado de fundos imobiliários serem um instrumento que é muito utilizado pela pessoa física, mas não tem tanta presença assim de institucionais. Lógico que tem o pessoal, o gestor do FI, mas eu não tô vendo outros fundos comprando esses fundos. E eu acho isso curioso pelo seguinte, se a gente pensa nos mercados, os mercados mais ineficientes são aqueles onde os especialistas conseguiriam mais retorno. Se a gente pega, por exemplo, o mercado imobiliário tradicional, se tem um cara que ele conhece muito de um bairro, se ele sabe algo que ninguém sabe que vai acontecer lá, vão construir um shopping aqui, vai valorizar, ele pode começar a comprar todo o entorno. E eu digo isso porque quando foram lançar o Cidade Matarazzo, lá em São Paulo, e o metro quadrado dele é caríssimo, quem já sabia o que aquilo iria se tornar, começou a comprar os imóveis em volta. Porque pensou, não tem como isso aqui ter 60 mil de metro quadrado, sendo que o entorno tá 8. Esse negócio vai ter que subir para poder acompanhar um pouco. Sendo que tem tanta gente especializada nesse mercado, e é um mercado ineficiente, recheado de pessoas físicas que só escolhem o fundo imobiliário pelo dividendo, o cara bota um ranking de dividendo, ele não quer saber a qualidade do que tem ali dentro, ele só pega pelo dividendo. E às vezes até num erro de interpretação, porque ele vê um dividendo lá de 40% e fala, meu Deus, né, os caras pagaram 40% em um ano. E não, às vezes o cara pagou 20, mas a cota caiu 50 no último mês e parece que ele pagou 40. Não era para ter muito mais gente especializada tirando o valor desse mercado, já que tem tanta oportunidade por ser ineficiente? Faz todo sentido. Na minha trajetória profissional, eu já fiz gestão para carteira de institucional, um fundo de pensão. Foi um dos primeiros fundos de pensão a criar uma carteira robusta mesmo de fundo imobiliário. E tinha apetite para mais. E aí, a gente não tinha mais por quê? Esse é o problema que afasta os institucionais. Liquidez. A liquidez ainda é muito rasa para um institucional de grande porte. Isso nem esse ano, foi antes ainda. Isso ainda era antes, isso era 2017, 18 e 19. Então não tinha nem 1 milhão de investidores ainda no fundo imobiliário. Então a liquidez era extremamente rasa, era com muito cuidado, tanto é que a gente preferia entrar nas emissões. Inclusive, as boas oportunidades muitas vezes aparecem no mercado secundário. No mercado secundário, os trades eram mais curtos, então a liquidez ainda é um problema. A gente conversa com alguns gestores, né? Os gestores falam, pô, mas aí é aquele problema de quem vem primeiro, o ovo, a galinha, né? Porque se o institucional não vier, não vai ter liquidez. Fala, poxa, mas o institucional, ele tem lá as funções dele na gestão de um recurso de terceiro. Ele não está aqui para dar liquidez para ativo e líquido. Esse processo de desenvolvimento da indústria, como ela nasceu ancorada na pessoa física, será um desenvolvimento mais lento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o institucional vai entrando aos pouquinhos, né? Então hoje eu já tenho notícias de que vários institucionais têm posições pequenas. É que o institucional é muito mais o buy and hold. Compra e carrega mais. Ele não fica ali no trading do dia a dia. Alguns, pelo menos esses com quem eu me relaciono. Os FOFs atuam nessa função de ficar girando carteira. Mas aí a própria legislação inibe um pouco esse giro do FOF. Por quê? Porque o resultado que ele faz no giro impacta o dividendo do mês. Então, se ele não conseguir fazer lucro, se ele fizer prejuízo, ele vai derrubar o dividendo. E aí você se lembra, a pessoa física é reativa ao dividendo. Na hora. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai girar ali, porque se tiver dividendo, se tiver resultado negativo, o dividendo vai cair. A gente vai ver mais institucional entrando nesse mercado, mas vai ser um passinho de cada vez. Cada um vai dar um passo de uma vez. Então, o mercado cresce um pouquinho com uma emissão. O institucional vem junto, vem acompanhando. Aí mais uma emissão, o institucional vem aos pouquinhos acompanhando. O institucional vai entrar muito em emissão. Ele vai entrar menos via mercado secundário. E sobre essa questão agora dos setores em si, você já deu uma palhinha pra gente? Começando pela parte de papel, você citou, olha, os FIIs de papel, principalmente aqueles que têm CRIs que estão ligados ao CDI, com o CDI em queda, deveriam ter um desempenho pior. Agora os de inflação, menos. Porque o CDI tá em queda porque a inflação tá em queda. Mas é que boletim Focus é um negócio meio tricky, né? Porque você vai alongando os prazos, aí você vê uma inflação que fica na meta. E como você disse, pô, inflação de 2% no Brasil é um negócio muito raro. E quando eu olho para aquela meta de 3%, eu falo, cara, 3% num governo que quer gastar mais. Então, pensando em fundo de papel, você estaria mais propenso a pegar aqueles que têm uma carteira onde você tem mais presença de CRIs indexados ao IPCA do que, por exemplo, ligados ao CDI? No Brasil, eu sou estruturalmente comprador de inflação. Estruturalmente. É um trade que costuma dar certo. Estruturalmente. Né? Isso aí é tirar a doce da mão de criança, né? Você vai tomar calor de vez em quando? Estamos tomando calor aí. Mas estruturalmente você vai ganhar dinheiro. Então, neste momento, para carteiras
de melhor qualidade de risco de crédito, eu tenho preferido a indexação à inflação. Ainda que os indexados ao CDI, integralmente ou majoritariamente, estejam pagando mais, mas, primeiro, a gente vai ver isso reduzir, esse dividendo não vai desmoronar. A gente não vai voltar a ter CDI de 2% ao ano. Mas o movimento é de declínio. E, mais uma vez, aí entra a psicologia econômica. O cotista desse fundo vai ver o dividendo caindo. O que será que vai acontecer com o movimento dele? Muito provavelmente ele vai procurar o que está pagando mais. Se a gente observar essas carteiras de IPCA pagando um pouquinho mais, a turma vai querer surfar esse dividendo crescendo. Quando a gente olha para esses fundos de papel IPCA+, descontados em relação a um patrimonial, que na minha leitura tende a ser remarcado para cima também. Porque quando você vem para um cenário de juro menor, esses fluxos de dívidas, eles são reprecificados a valores justos maiores, porque você desconta isso a uma taxa menor. Sim. Então esse patrimonial também, na minha leitura, olhando para boas carteiras de crédito, tô tirando a turma high yield aí da brincadeira, eles serão remarcados para mais. Então essa distância que existe hoje, ela é ainda maior para quem está olhando essa potencial remarcação adiante. Eu carrego um dividendo que na minha leitura será crescente, satisfatório. O próprio dividendo atual, ele está cumprindo a missão dele. É que as pessoas, elas ficam muito ancoradas no nominal, no desejo do 1% ao mês. Mas quando você compra uma carteira que é IPCA+, a função desse dividendo é te dá inflação mais alguma coisa. Esses FIIs estão fazendo isso agora. Com inflação pequenininha, é um número que é pequenininho mais alguma coisa. Ele está cumprindo a missão dele. Esse mais alguma coisa, às vezes, é gigante, né? Porque eu vou olhar as carteiras dos FIIs, é um carrego de IPCA mais 8. Com crédito de alta qualidade. Pois é. Você não está correndo o risco do Dividendo loteamento isento. de uma cidade de 10 mil habitantes no interiorzão. Não. Você olha para a carteira, a garantia é prédio na região da Faria Lima, na JK, um condomínio logístico muito bem localizado. Essas são as garantias. Você fala, opa, para mim faz todo sentido encarteirar esse tipo de dívida. Eu fico olhando pra isso, IPCA mais 8, e sempre que eu faço um vídeo falando de FII, tem um pessoal que é meio hater de FII. Fala, porra, você gosta de FII, o Ibovespa tá dando 20, o IFIX tá dando 10. Só que eu fico pensando, cara, é justamente por isso que a gente tem tanta oportunidade assim de encarteirar um negócio que é IPCA mais 8. E de montar uma carteira também, fazendo um picking, pra poder ganhar do IFIX. Porque, novamente, nessa discussão de mercados mais eficientes, menos eficientes, lá fora eu não me arrisco a tentar ganhar do S&P 500. Simplesmente eu penso, lá o pessoal da Champions League, então eu não sou nem o gandula nesse jogo. Eu só quero acompanhar. Aqui no Ibovespa, nós temos 5 milhões de investidores. Mesmo assim, como tem muita gente que faz besteira, eu falo, vale a pena fazer um pique, não acho que tem ETFs tão bons aqui no Brasil para você poder comprar e levar. Há uma diferença também em termos tributários que lá fora não existe. Pra gente lá fora é tudo a mesma coisa, o dividendo é tributado igual. Nossos aqui índices não são tão bons, não que os lá de fora sejam excelentes, mas os nossos são bem piores. Pois é. E também a diferença tributária porque em ações, principalmente para o pequeno investidor, você tem a questão da isenção das vendas até 20 mil, o dividendo da ação é isento. O Nubank lançou um ETF que paga dividendo, mas é tributado em 15% o dividendo. Agora, quando você vai para fundo imobiliário, se mercado de ações eu já acho ineficiente, você bota mais ineficiência ainda, porque tem muito menos institucional, tem muito menos participantes, é dominado por pessoa física, que geralmente não sabe muito bem o que está fazendo. Então, cara, olha o IFIX, mas a tua carteira pode ter um desempenho muito diferente do IFIX. Então, eu acho que é onde tem mais oportunidade para o cara que quer estudar, se aprofundar, é em fundo imobiliário. E aí, continuando, falamos aqui de papel, vamos pegar mais um pouco desse segmento, entre aspas, de papel, que virou um queridinho de muita gente porque paga um dividendo muito alto, que são os fundos agro recheados dos CRAs. Você vê oportunidade também aí ou para você ainda tem muito risco? Porque no último vídeo que a gente gravou juntos, você falou da concentração que você tinha em alguns poucos nomes da indústria. Concentradas. Mudou ou não? Melhorou alguma coisa, já tem alguns nomes nessa questão de concentração que são um pouquinho mais diversificados, mas ainda sequer se comparam com os fundos de papel no quesito de diversificação. Os fundos de papel são absurdamente diversificados. Então, às vezes, sai uma notícia de um CRI que deu problema, aí o pessoal fica de cabelo em pé. Aí você olha na carteira, o CRI representa 1,5% da carteira. Se ele representa 10% do teu portfólio, que já seria... É um tanto quanto exagerado, um fundo só 10% da sua carteira, mas enfim, poxa, você perdeu sua noite com sono com isso para começar. Você não tinha que ter investido nesse mercado. Você tomou um risco que você não está preparado para ele. Nos fundos de CRA, essa diversificação ainda não chegou nesse patamar. Até porque as teses são novas, foram poucas ofertas até agora. Vamos esperar mais adiante. E a gente já começou a ver enrosco nessas carteiras de alguns CRAs. Né? Então já tem operação aí dando default, já tem operação sendo renegociada, com o gestor de olho lá na garantia. E aí você imagina executar a garantia
desses ativos. Garantia é um trator que não tá não sei aonde. Máquina, equipamento de cooperativa. Complicado. Isso aí tem um CRA bem específico no mercado que a gente foi olhar as garantias, o CRA tá com problema e a garantia é isso, máquinas e equipamentos lá uma das garantias. Existem outras garantias. E mais uma vez, né, tudo é análise comparativa. Eu olho para as carteiras de CRI, high grade, super diversificadas. A garantia é um prédio aqui na Faria Lima, na JK, um condomínio logístico aqui, raio 30 de São Paulo, coisa que inclusive eu posso ir lá e visitar e dar uma olhada, né? Eu me sinto mais confortável, às vezes, em abrir mão de 1,5% no dividend yield ao ano, que esse Fiagro dá a mais em relação a uma boa tese high grade ou middle risk em fundo de CRI, mas onde eu tenho garantias que eu fico mais confortável se eventualmente der problema. E a gente olha histórico de bons fundos, os bons fundos, histórico de 5 anos, 10 anos, histórico de default na carteira, 0. Os Fiagros agora, os mais antigos, acabaram de completar 2 anos. Os mais antigos, tem Fiagro, tem 6 meses. Então acho que tem uma simetria ainda muito grande entre as classes e o risco-retorno para os fundos de CRI de maior qualidade de risco de crédito, para o meu perfil de risco, eu acho mais atrativo hoje. Então, até tem um retorno mais elevado, mas a parte da segurança, na sua opinião, não compensa uma exposição. Para mim, ainda é uma tese que precisa se provar. Não é que eu estou duvidando do agro. Às vezes as pessoas olham esse discurso e falam, mas você está duvidando do agro? O agro é uma das forças do país. Eu concordo, isso é um fato. Só que a gente está falando de conceder crédito, onde lá na ponta é o agro. E aí a gente tem que lembrar, poxa, essa turma que está nessas operações, onde você acha que ela tentou tomar crédito primeiro? Quem é o maior fomentador do agro no Brasil? Banco do Brasil. E muito provavelmente, o que o Banco do Brasil faz? Ele seleciona. Sim. O filé tá com ele. Então, deixa eu te contar uma coisa. Você não tá comprando nenhum filé do agro quando você compra crédito de Fiagro, porque esse filé tá lá dentro do Banco do Brasil. Por aí, você já tem que começar a fazer algumas inferências. Olha as taxas. Ninguém toma um crédito de CDI mais 5, CDI mais 7, CDI mais 8, como tem em alguns, com CDI nesse patamar de 2 dígitos que tá, se você tem um excelente risco de crédito. E com boas garantias também, né? Exatamente. Então, mas tem as garantias? Tem. E a conversão dessa garantia? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sou mais cauteloso. É só isso que eu gosto de passar para as pessoas. O meu ponto é, eu sou mais cauteloso. E na cautela, eu procuro risco-retorno e vejo nos fundos de CRI high grade uma relação, e middle risk, uma relação de risco-retorno mais atrativa no momento. E agora partindo para tijolo, e aí pegando setores assim que estão lá dentro, por exemplo, o que você vê de atrativo? As lajes corporativas, são os shoppings, porque sazonalmente esse final de ano ele é mais forte, o que chama a sua atenção? Vamos lá. Para começar em 23, os 2 segmentos que se destacam em fundos imobiliários são shopping centers e fundos de fundos, por razões distintas. Fundos de fundos estavam largados no primeiro tri. Eu brincava com o pessoal, olha, fundo de fundos é assim, você fecha o olho e pega qualquer um no primeiro trimestre. Você vai ganhar dinheiro. Na minha carteira, o que mais subiu foi fundo de fundos. Se você fizer uma seleção minimamente boa, você vai ganhar bastante dinheiro. Tem fundo de fundos que no acumulado do ano tem quase 40% de alta. Para um IFIX que a gente falou aqui, um pouquinho mais que 10, né? E shopping center, ali, essa alta o quê? Super descontado, aí veio a queda de juros, destravou o valor, foi embora. Shopping center, ali a gente tá vendo o quê? A gente tá vendo um setor mostrando a resiliência que é o shopping center brasileiro. Os resultados de 2022, em boa parte dos shoppings na nossa indústria, foram melhores do que estavam orçados. Quem faz esse orçamento? Quem mais conhece o shopping center, que é a administradora. Então, final do ano, ela sempre faz orçamento para o ano seguinte. Em 2022, a maior parte dos shoppings, os bons shoppings dos fundos imobiliários, atropelaram os orçamentos. Já diante desse cenário, eles fizeram o orçamento de 2023. Opa, foi melhor, vamos caprichar no de 23. Aí 23 novamente. Os orçamentos sendo batidos. Por quê? A recuperação tem sido bem forte no segmento de shopping center. Então, para 24, eu espero ainda continuidade. Talvez não com tanto vigor, mas eu espero continuidade. Para shopping center, fundo de fundos vai continuar destravando valor porque continua descontado. E você citou lajes corporativas. Lajes corporativas, na minha leitura hoje, é onde tem mais dinheiro na mesa, mas você tem mais risco, por óbvio também, né? O dinheiro não tá lá na mesa à toa. Então, quando você vai dar aquela pimentada na carteira, e aí não são todos, né? Tem fundo de lajes corporativas que ele não é a pimenta carteira, não. Ele é redondinho, bonitinho, né? Mas tem uns aí que você vai apimentar a sua carteira com eles. Por quê? O valor por metro quadrado que estas cotas indicam para aquele portfólio, completamente fora da realidade. Impossível reconstruir aquele portfólio com o valor que a cota negocia por metro quadrado. E onde a gente começa a enxergar isso? Quando você vê gestor decidir vender um ou outro ativo. Porque aí você vai para o mercado real. Aí é institucional contra institucional. Aí você precifica efetivamente o tijolo.
quanto tijolo vale, quanto vale aquele terreno, quanto eu preciso para reconstruir aquele ativo, qual é a capacidade que ele tem de gerar fluxo de caixa hoje, adiante. Aí a gente fica observando questões de vacância vai subir na região, vai cair, enfim. Você precifica tudo isso, mas você precifica quanto vale aquele metro quadrado de fato. Coisa que não acontece no mercado secundário, porque ali é uma derivada de quanto o fundo está pagando. Então, às vezes, o fundo está pagando um pouco menos, porque ele está carregando uma vacância, mas a turma perpetua essa vacância. E se é uma região melhor, essa vacância será enxugada mais rápida. Tem fundos que estão com alavancagem. Então, ele tem uma despesa financeira hoje. Essa alavancagem é CDI, por exemplo. Essa despesa financeira vai cair adiante. Então, ele vai liberar resultado para, quem sabe, melhorar dividendo. Então, tem uma série de fatores aí que acabam desvirtuando a precificação do mercado secundário naquilo que é o fundamento do real estate, do imobiliário. Quanto vale o metro quadrado desse imóvel? E aí, eu enxergo oportunidades dentro do mercado de escritório muito mais com essa cabeça, este play, né, de ganho de capital do que de renda. Sim. Né? E aí, bem, por que eu tenho mais risco? Porque o carrego no Brasil machuca. Né? Você olha quando você está deixando de ganhar na renda fixa para carregar essa expectativa de ganho de capital. É uma expectativa boa? É. A gente olha cotas de alguns fundos muito descontados. Recentemente, por exemplo, a gente teve aí o gestor de um fundo, só deixar claro, pessoal, isso aqui não é recomendação de compra, tá? Eu só estou contando um caso. Né? O gestor do XPPR, que tem imóveis na região de Alphaville, uma região que atravessa uma situação duríssima de vacância, mais um ativo ali na Faria Lima, mas não é na parte nobre da Faria Lima, mas é Faria Lima, é um AAA na Faria Lima. E ele contratou uma empresa especializada em negociação de imóveis para procurar interessados nos imóveis do fundo. No limite, vai vender tudo, entregar dinheiro para o cotista. E observando algumas aparições desse gestor na mídia especializada, ele jogou lá um número de, eventualmente, aí uns R$50 por cota dá para fazer, né? Já tirando todas as despesas que ele tem nesse tipo de transação, enfim. A cota patrimonial do fundo ali está mais com cara de 60 e alguma coisa, 68, 69. Mas na tela ela tá 18 e pouco, R$19. Ou seja, o cara venderia bem abaixo do valor patrimonial e ainda geraria um baita de um valor pro cotista. Para quem tá entrando hoje, né? É para quem tá entrando hoje. Sim, que comprou essa cota a 70 ou 80 e tá amargando aí até agora. Comprou acima do valor patrimonial lá atrás animado, ele perdeu dinheiro. E não são poucos que carregam isso há bastante tempo. Mas ele vai recuperar mais do que se ele fosse vender agora no mercado secundário. Mas fora isso, o que eu quero destacar é, poxa, existe uma expectativa de geração de valor nessa cota que é mais do que o dobro do que o mercado está pagando nela. Tem que materializar, tem que encontrar comprador para o imóvel. Mais uma vez, você olha para a carteira, imóvel Alphaville, não é tão fácil, né? Não é um imóvel líquido como seria um imóvel na Faria Lima, mas existe essa expectativa, porque mesmo o imóvel Alphaville, ele tem valor? Tem. O terreno custa alguma coisa, a edificação custa alguma coisa. Aí a dificuldade tem comprador? É saber se vai encontrar comprador. Mas fora este caso, mais um outro que também não é recomendação de compra, é mais uma história. Recentemente, BRCR11, um dos fundos mais longevos de escritório na indústria, anunciou a venda aí de 5 ativos. Né? E mais uma vez se repete a história. O valor de metro quadrado do negócio está acima daquilo que estava no laudo de avaliação, lucro imobiliário imenso, isso aí vai ser destravado porque esses imóveis foram comprados lá atrás, e o mais importante de tudo, muito acima pelo valor por metro quadrado que a cota negocia no mercado secundário. Mais uma vez, o mercado secundário precifica não necessariamente quanto vale aquele metro quadrado. O duro é que, para você materializar isso, você tem que encontrar um comprador. O gestor tem que estar disposto a vender e encontrar um comprador. Para ativos que estão melhores localizados, você vê, no caso do BRCR11, não é a intenção, ele já achou o comprador. Agora está no trâmite da operação para poder fechar. Maravilha, isso vai ser desenrolado, ele já achou o comprador. No caso do XPPR, ele tem a intenção. Será que vai encontrar comprador? Né? Mas a gente observa aí alguns outros, né, imóveis pontualmente sendo vendidos, né, pelos fundos de escritório. Em outros segmentos até mais fácil, mas nos fundos de escritório isso vem acontecendo também. E sempre por valor por metro quadrado bem maior do que a cota está precificando no mercado secundário. Mesmo fundo em que você olha para o portfólio e você fala, nossa, aqui só tem joia da coroa. Você pega, por exemplo, PVBI11. A PVBI11 é Faria Lima, Vila Olímpia. A gente brinca que o gestor ele compra só o que está ao alcance da visão dele na sala do prédio lá na Faria Lima. Ele enxergou, ele compra. Se não enxergar, não compra. Ele fez uma venda de um ativo, travou um lucro imenso em cima do que estava contabilizado e acima do valor pelo qual o mercado precificava um metro quadrado. Mesmo ali na Faria Lima. Então eu entendo que existe oportunidade de escritório,
Mas, mais uma vez, você está esperando ali o pinga-pinga, o dividendo, aquele dividendo sedutor, não é esse o segmento. Aqui é um jogo de ganho de capital, é jogo de paciência. Mas até por isso que tem essa oportunidade, né? Porque o cara compara o dividendo, por exemplo, do FII de papel, que ele vai lá, poxa, 12%. Com o de escritório pagando 8, 7, 8. Aí 6. ele fala, nossa, tem esse gap muito grande, não vou comprar o de escritório, a cota continua lá embaixo até que tem uma negociação dessa. E realmente, pensando com a cabeça de um gestor, eu tenho lá o meu patrimônio sob gestão, eu cobro uma taxa sobre esse patrimônio. Para eu querer vender esse negócio e distribuir o valor e diminuir o patrimônio sob gestão, ganhando menos, é porque tem que estar muito mais atrativo do que eu vejo na tela. E é o que está acontecendo. Você acha que ainda vai continuar acontecendo isso ou não? Com essa queda de juros, vai começar a aquecer a economia, vai destravar a vacância, o pessoal vai parar de fazer essas operações? O que vai acontecer agora é que este fluxo de operações ele crescerá. Por quê? Porque o dinheiro que está escondido na renda fixa, já você vai ver o CDI abaixo de 1% ao mês, né? A marca psicológica aí vai chegar no CDI também. Então esse dinheiro vai começar a vazar para ativos de risco. O real estate é ativo de risco também, né? Então a gente vai observar institucionais que talvez estejam um pouquinho mais alocados em renda fixa hoje, buscando uma diversificação e vai alocar alguma coisa em imobiliário. Inclusive eu vejo que este ato aqui, segundo semestre de 23, primeiro semestre de 24, é o momento onde você conseguirá fazer as melhores transações, porque você pega o juro ainda em processo de queda, então você consegue fazer transação muito boa. Quando ele estiver lá no final do ciclo, aí é a hora, quem conseguir vender nessa hora, maravilha, porque ele vai estar ali com a menor taxa de desconto, gerando o valor presente do fluxo de caixa na altura. Só que será que você vai achar comprador? Porque do outro lado sabe fazer conta também. Sim. Então eu acho que neste momento, esse é o momento em que os dois lados conseguem fazer bons negócios. E aí, efetivamente, a gente vai ver uma movimentação maior no segmento de escritório. O segmento de shopping largou na frente, porque está tudo muito mais bem precificado. Os fundos conseguiram fazer emissão, captar recursos, comprar ativo. Teve fundo que saiu vendendo para já destravar valor, fez giro de carteira. Maravilha. Isso aconteceu com o shopping. Logístico também a gente viu bastante movimentação. Escritório tá mais perneta, né? Ele tá querendo vender, mas não consegue comprar nada porque a cota tá descontada, ele não consegue fazer emissão para captar. Aí fica a gente entende também essa situação do gestor, porque se ele só vende, ele vai diminuindo o fundo, ele vai diminuir a receita dele, que mantém a operação da gestora em pé. O fundo tem lá 500 milhões. Ele vendeu os imóveis, ele tá com 100 milhões. A receita que ele gera nesse fundo fatalmente será insuficiente para manter a estrutura em pé. Então é mais fácil ele fechar o fundo, encerra a gestora e vai para casa. Distribui o dinheiro pro pessoal e acabou o negócio. Exato. E aí pensando no investidor pessoa física, Ricardo, como é que você acha que é a melhor forma dele pegar essa tendência do fundo de tijolo, que ficou meio para trás e deve destravar valor? Porque tem oportunidade, mas como você disse, tem um carrego que machuca e tem muita armadilha. Porque tem fundo de tijolo que o pessoal fala que é oportunidade desde 2017. Eu lembro, por exemplo, de um que é icônico, que é o Torre Almirante no Rio de Janeiro, que é um fundo que só tem um imóvel e ele tá lá com uma vacância gigantesca e já tá com essa vacância gigantesca há muito tempo, numa cidade que ela é mais problemática, numa região também que não é daquelas que brilha o olho para você colocar um escritório hoje. Então, na sua visão, é melhor pegar isso via fundo de fundos, até por conta da dinâmica de desconto sobre desconto, ou você acha que não? Que tem espaço ali realmente para alguns nomes específicos no setor? Se a pessoa ela não se deixar seduzir por métricas que a gente olha de forma isolada e aí tira a conclusão precificada, ela até pode fazer o stock picking e pegar algum fundo de tijolo que tem um portfólio de qualidade e tá mal precificado. O potencial de upside dele talvez não seja aquele negócio de vai subir 50%. Não é isso. Por que eu digo isso? O caso do XPPR, por exemplo. XPPR, um ano e alguma coisa atrás, ele foi vendido no seguinte, o mercado classificava como o fundo mais barato da Bolsa. Fundo mais barato da Bolsa. E ele continua barato. Desde então, ele ficou mais barato do que estava à época. O mercado acertou então, né? Estava barato, ficou mais. Ele ficou ainda mais barato do que estava à época. Agora, se você focar em ativos de qualidade, você até consegue fazer o stock picking. Fazer a seleção via fundo de fundos, primeiro, você diversifica a carteira, né? Então você não está ali focando só num segmento, você delegou para quem está ali olhando o mercado o dia inteiro, com uma equipe que está olhando o mercado o dia inteiro, ao invés de você
no seu horário de almoço ali, tentando fazer alguma coisa, encontrar uma alternativa. E mais uma vez, você pega essa figura do duplo desconto, porque a cota do fundo de fundos ainda ela negocia abaixo do patrimonial dela. E o patrimonial dela é o valor de mercado das cotas que ele investe, que estão descontadas. Então, por isso que a gente diz que tem 2 camadas aí de descontos. Existem outras camadas, você pensar que o valor patrimonial dessa turma vai andar, então você teria uma terceira, mas essa aí fica mais difícil da gente calcular. Com essas 2 camadas, você consegue calcular um número. Qual isso, na sua opinião, compensa hoje o que muita gente não gosta em fundo de fundos, que é a taxa sobre taxa? Para mim, mais do que compensa, né? Eu trouxe aqui o dado, né? A média dos fundos de fundos andaram 23% ao ano. Né? Se você conseguiu comprar uma carteira que fez ali um pouquinho mais que o IFIX, sua carteira deve estar fazendo 12%, 13%, 14% ao ano. Se você tem algo, e você não tem, por exemplo, nenhum fundo de fundos. Se você colocou algum fundo de fundos, eu tenho certeza que esse número subiu porque os fundos de fundos andaram mais. Né? E tem aí exemplo, dentre as recomendações que a gente fez aí para os nossos assinantes, ter fundo de fundos que andou 30 e poucos %. Se a média andou 23%, a média andou mais que o dobro do IFIX. Né? É aquilo. Tem um cara que levou a média para cima e o cara que levou para baixo. Deixa eu contar um segredo. Tem fundo de fundos que eu estou investindo, que eu estou pagando 3 taxas. Porque a cota do fundo de fundos está tão escancaradamente barata que o gestor do fundo de fundos falou, bem, já que eu não posso recomprar a minha, comprou dos outros. Eu compro dos outros. Então ele comprou a cota. Então eu tô pagando 3 nessa brincadeira aí. E não tem problema. Só que seu retorno líquido tá muito maior do que o IFIX. E assim, eu até trago alguns exemplos para mostrar. Então você não vai comprar fundo de shopping center. Sabe por que você não vai comprar fundo de shopping center? Quem toca o dia a dia do shopping center? A administradora. Né? O resultado já sai líquido lá do NOI que o shopping manda pro fundo de shopping. Então você pagou a gestora do shopping e você pagou a administradora também. Você pagou 2 taxas. Você não vai comprar fundo de shopping? Você ficou de fora dos 2 segmentos que mais andaram no ano. Shopping e fundo de fundos. Por óbvio, tem momentos que você olha para fundo de fundos e fala, agora não dá. Quando ele tiver com duplo ágio, por exemplo. Sim. Aí você fala, tô fora, quero distância. Mas neste momento, para mim, é parte importantíssima dentro da carteira. Então, é uma maneira, sim, de você, na dúvida, não sei o que comprar nesse segmento. Experimenta ali, um pedacinho. O próprio agro que a gente citou aqui, tem fundo de fundos que tem ali um pezinho no agro. Pronto, você não tá confortável para colocar o pé no agro? Compra um fundo de fundos que tem ali um farelinho, você já tá bebendo ali da parcela de agro também. Então, eu acho que é uma alternativa válida para o investidor, pessoa física, sim. E agora, pensando em outros setores que você acha que é interessante comentar, porque tem muita coisa hoje em fundo imobiliário. Você citou, por exemplo, a parte dos galpões logísticos, que também é uma exposição interessante. Se quiser comentar sobre isso, sobre outros, fica à vontade. Vamos lá. Assim, dentro de galpões logísticos, eu entendo que o segmento está razoavelmente bem precificado, os aluguéis andaram bastante, aquela barreira psicológica que existia no mercado, R$20 por metro quadrado o aluguel em logística. Isso deixou de ser essa marca, especialmente nas boas regiões. Então você olha, raio 30 quilômetros de São Paulo, Extrema em Minas Gerais, que é uma praça importante. Pô, a gente já está falando aí de R$30, dentro da cidade de São Paulo, logística é R$40 o metro quadrado. Então, os aluguéis estão mais bem precificados e esse potencial de crescimento para essa turma de maior qualidade, eu sempre foco onde tem mais qualidade, né, boa localização, etc., está mais bem precificado. Mas ainda há oportunidade, por quê? Porque o valor por metro quadrado que a cota negocia não reflete efetivamente aquilo que vale. Então, quando essa taxa de juros vem caindo, você vai ligar no gestor ali o alerta de, opa, hora de reciclar portfólio, né? Comprei isso daqui a uma taxa de capitalização cap rate de 9 e agora eu consigo vender a 7,5. Bora, vamos fazer lucro, botar lucro no bolso do cotista, deixar ele feliz, porque na próxima emissão ele vem comigo de novo. Então, às vezes, você vende um ativo, abre um pouquinho de mão de taxa no curto prazo, mas você deixa o cotista feliz e você pega na emissão depois, né? Renda urbana, gosto de renda urbana. Renda urbana hoje tem muita tese do atacarejo dentro das carteiras, né? Açaí, atacadão. E é um modelo que vem crescendo, vem só crescendo, vem tomando área, né? Então a gente deixou de ter aqueles hipermercados nas grandes cidades, passou a ter essas operações de atacarejo. E não é só isso, tá? Tem outras operações lá dentro, tem casa de material de construção, tem educacional dentro do renda urbana. Então eu gosto da tese de renda urbana porque normalmente eu estou em imóveis que ou eles estão em grandes centros urbanos, ou quando você se afasta um pouco mais, é um dos, se não o melhor imóvel da cidade. Diversificado setorialmente também, setorialmente no seguinte, eu tenho educação, tenho saúde, laboratório, está dentro de renda urbana. Fica menos exposto a um setor só, então é mais resiliente. Exatamente. E normalmente são contratos longos, com amarras que praticamente inviabilizam a saída do inquilino.
a multa é o resto do contrato. Ele fala, eu vou sair para quê? A multa é o resto do contrato, continua aqui. Né? Ele só sai se não tem outra saída mesmo. Então ele dá uma maior previsibilidade de renda. Tá vendo como é interessante quando você diversifica a carteira? Você pode tomar um pouquinho mais de risco lá na tese de escritório, buscando um ganho de capital. E de onde eu tiro a renda, então? Na sua fatia de fundo de papel, na sua fatia de renda urbana, que tem um rendimento mais resiliente, mais estável. Então você vai criando esse quebra-cabeça. Então eu gosto também dessas teses de renda urbana. Então logística e renda urbana eu vejo bastante valor. E mais uma vez eu reforço, shopping center para mim terá mais um ano bem interessante, porque apesar das pessoas olharem para algumas métricas, especialmente, por exemplo, PVP, parece que o shopping está bem precificado, porque está colado no patrimonial. Primeiro que, historicamente, os fundos de shopping negociaram com prêmio em relação ao patrimonial. Só se olhar o histórico, é sempre com prêmio. Segundo, a gente tem que olhar quanto foi feito esse laudo patrimonial. Vai ter rodada de laudo agora no final do ano. Então, para mim, está encomendado aí alguns ágios vão ser engolidos e vão virar deságios. Sim. Que a gente está vendo em algumas cotas. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo já. Tinha fundo imobiliário lá, o XPML estava acima do valor patrimonial, teve depois essa reavaliação e ficou abaixo. Porque ele é exercício fiscal junho. Então a gente já viu acontecer nele. E é interessante como às vezes, né, as pessoas elas não conseguem fazer esse ligue pontos, né, que é razoavelmente simples. Pô, acabou de acontecer com o XPML. Os portfólios são diferentes? São. Mas também a gente não está falando de mudança de água para o vinho. Sim. Aí você tem um outro fundo que os laudos vão sair no final do ano. O que você acha que vai acontecer com os laudos desse fundo? Não faço ideia. Provavelmente vai subir também, né? Exato. Sim, de fato. Então eu também continuo colocando uma aposta positiva aí para fundo de shopping center, porque mais uma vez, esse aprendeu e mostrou o que é o sentido da palavra resiliência. Ele cresceu num ambiente hostil, que é o ambiente de empreender no varejo no Brasil, e tá aí, há décadas, entregando resultado super positivo, né? O melhor shopping do Brasil, muito provavelmente o mais rentável, é o primeiro shopping brasileiro, que é o Iguatemi Faria Lima. Então, já tem uma historinha aí de mais de 50 anos. Tem que respeitar. E tá vivo. Né? E tá vivo. Então isso mostra a resiliência do shopping center. Não é óbvio, né? Tem shopping que tá mais difícil, são situações específicas, mas a indústria como um todo vai muito bem, obrigado. Há pouco tempo eu fui em Barcelona e lá na cidade tinha algumas lojas, especialmente antigas, que tinham uma placa da prefeitura reconhecendo o tempo de existência da loja. Eu passei em frente a uma que vendia velas e a loja tinha 100 anos. E aí na hora eu pensei, caramba, comentei com a Malu, né? Que doido, os caras estão aqui há 100 anos, então pegaram um monte de moeda, pegaram Segunda Guerra Mundial, pegaram período de ditadura que eles tiveram lá, do Franco. E depois eu pensei no Brasil. No Brasil foi ainda pior. A gente teve 10 moedas nesse período, um monte de coisa acontecendo, e inflação de 2 dígitos, ou 3, ou 4, por um período de 40 anos. E eu pensei, cara, os negócios que na Bolsa sobreviveram durante todo esse período, ou até antes de entrar na Bolsa, pega a Klabin, por exemplo, que tem mais de 100 anos, só sobreviveram porque são negócios muito rentáveis. Porque na hora que os juros vai para 40% ao ano, como a gente teve no começo do Plano Real, para o negócio estar de pé, é só se ele tiver realmente uma rentabilidade muito boa. Porque do contrário, o dono da empresa, ele olha para aquilo e fala, cara, deixa eu vender essa empresa aqui, né? Vamos supor que ela tem 1 milhão de patrimônio, vai vender pelo preço do patrimônio. Deixa eu vender para botar no Tesouro Selic e ganhar 40%. Porque se não ganha muito dinheiro, ele não deveria existir. Então, quando você pega um negócio realmente velho, aí você citou um shopping, por exemplo, que existe há muito tempo, é porque é um bom negócio. Do contrário, o dono teria visto, cara, isso aqui não é bom negócio não. Deixa eu desfazer. E aí tem um outro aspecto também, né? Que eventualmente você vai ter um período ali de 1 ano, por exemplo. Sim, que vai estar abaixo da rentabilidade. O resultado não veio. E por isso o dono foi lá e vendeu o shopping? Não, ele sabe que aquilo vai passar e mais adiante ele vai continuar gerando o resultado que historicamente ele gerou. É por isso que, inclusive, né, eu gosto de teses que tem um pouco mais de história, que aí eu consigo avaliar de verdade, né, o que aconteceu. Então, você pega um fundo imobiliário que já... É que a nossa indústria ainda é muito jovem, mas você consegue achar um fundo imobiliário que tem 10 anos, 8 anos, aí você já vê um cara que, pegou algum chacoalho aí. Uma turma que tem 1 ano e meio, não que o último ano ou 1 ano e meio tenham sido períodos fáceis, não é isso, mas ainda é um período curto para você avaliar, né? Ainda tem tese que não deu tempo de dar problema ainda. É verdade. Não teve a maturação ainda. Exato. E aproveitando sua expertise, Ricardo, eu tenho uma carteira aqui no canal de fundos imobiliários. E atualmente eu estou com 8 nomes nessa carteira. Eu vou falar aqui os nomes, eu queria a sua opinião, cara. Se você acha que tem que colocar mais um nome, que você fala assim, poxa, esse aqui eu enxergo que tem um espaço porque você está muito concentrado em papel, por exemplo, ou tem um que você vai torcer o nariz e falar, vende esse negócio agora, antes que dê problema. Então, começando,
Eu tenho... Meu fundo de fundos é o RBRF11, que, se eu não me engano, foi a posição que mais subiu na carteira. Eu tenho um de tijolo, de lajes corporativas, que é o JSRE11. De papel, eu tenho o KCRE11, o KNSC11, o RBRY11, galpões logísticos LVBI11 e de shopping XPML e o VISC11. Se a gente pega assim em termos de participação, não muda tanto de um para o outro, tá? Se a participação está parecida entre eles, então você claramente tem um pouquinho mais de participação em fundo de papel, porque você citou aqui 3 nomes. Sim, sim. Né? Logístico você está mais leve, porque você citou um nome só. Foi só um nome, LVBI. Né? Fundo de fundos também, acho que se você citou esse único. tem um pouco mais de participação, mas não é alguma coisa muito gritante. Vou colocar aqui a média da carteira, aqui é uma participação de 13, no RBRF tá 18. E aí tira um pouquinho de um de papel para ficar assim. Sentir falta de alguma coisa, sentir falta de renda urbana, que aí você não tem nenhuma tese nesse segmento. Mais uma vez, é um segmento que é mais chato. É aquele segmento que vai dar porrada, porque os contratos atípicos, longos, né? Normalmente aquelas operações de atacarejo ou então a universidade. Às vezes o pessoal fala, pô, educacional mas pô, você imagina o trabalho que dá para uma universidade mudar de ponto. Né? Para uma empresa, ela chega no trabalhador e fala, então, estou mudando a sede, você vem comigo se você quiser, lógico, se não quiser, você tem o seu direito também. Agora, para o aluno que é teu cliente, você vai falar, então, você estava acostumado a estudar aqui, agora a gente vai... É mais difícil fazer isso. Então, eu senti falta de tese de renda urbana. Então, tem alguns bons nomes aí na indústria para você avaliar. Vou citar aqui para estudo, viu, turma? Para estudo. HGRU, TRXF, o próprio RBVA da Rio Bravo, ele nasceu com uma estrutura de agência bancária, mas eles vêm reciclando esse portfólio, diminuindo a posição de agência bancária. É outra tese que vale estudo também. E aí, dentro da sua carteira de fundo de papel, eu vi que você apimentou um pouquinho mais. São nomes ali de middle risk. Mesmo o RBRY, que é high yield no nome, eu acho que tem coisa que é bem mais high yield na indústria que nem carrega o nome high yield no nome, né? Ele é um high yield no nome, mas não é tão high yield assim. Mas também não vi nada high grade, seria um high grade de qualidade. Talvez aí mesclar alguma coisinha, buscar algum item, né, onde você até abre mão um pouquinho do dividendo no curto prazo, mas você carrega uma carteira de um crédito que você não vai tomar susto. Acho que esse é um ponto. Shopping, acho que você está muito bem representado aí com o que você tem. E dentro de escritório, você foi para uma tese que são bons ativos em localizações razoáveis, mas o creme de la creme do escritório também você talvez esteja pegando dentro do fundo de fundos. E por último, em fundo de fundos, o que eu chamo a atenção é que o RBRF ele está mudando a estratégia dele para ser aquilo que eu chamo de fundo de fundos 2.0, que é o Hedge Fund FII ou multi-estratégia. Aí cada gestora dá o nome que quer. Acho que vai ficar esse hedge fund, é mais bonito o nome, né? O pessoal adora o nome em inglês. O nome em inglês, né? A turma lá decidiu se enveredar por comprar tijolo também para carteira. Porque essa é a característica do multi-estratégia. Ele vai ter cota de FII, ele vai ter CRI, eles já fazem isso, ele já tem CRI lá dentro. E se necessário, ele vai ter tijolo. Então ele vai comprar o imóvel que não está negociado em bolsa. Porque hoje ele só comprava aquele fundo que tem um ativo, mas está na bolsa. Ele vai comprar o imóvel em si. Ele vai comprar o imóvel. Ele já comprou 2. Ele comprou uma participação no Shopping Eldorado e uma participação no Shopping Plaza Sul, ambos aqui na cidade de São Paulo. Eldorado, equipamento fantástico. O Plaza Sul, um belo shopping center também. Esse eu conheço razoavelmente bem, porque onde eu trabalhei era sócio de lá, então eu fui em algumas assembleias desse shopping. Então são 2 shoppings muito bons, só que ele está com essa estratégia mais com cara de hedge fund FII agora. E essas compras, elas vão maturar e entregar valor mais adiante. Eu entendo que eu gosto mais dessa tese. Né? Às vezes eu tenho dificuldade de explicar isso para a turma. Eu gosto mais dessa tese do hedge fund FII, do multi-estratégia. Eu acho que isso é o futuro do FOF. Só que neste momento, eu vejo mais dinheiro na mesa no FOF raiz. Porque se o pessoal dos fundos imobiliários de tijolo está querendo vender no mercado porque está melhor apreciado, então vale mais a pena comprar ele na bolsa. Eu vejo neste momento. Eu acho que o movimento seria hoje o FOF raiz melhorou a precificação, aí um hedge fund FII. Eu entendo que, não obstante, o rendimento do RBRF foi reduzido. Né? Por quê? Porque ele está nessa estratégia mais tijolo. Agora ele comprou 2 ótimos shopping centers, então você não vai esperar o dividend yield mais elevado de 2 tijolos de altíssima qualidade. Sim. Né? Você vai ganhar como isso daí? Na valorização ano após ano, ano após ano. Quando eu fiz gestão de carteira de tijolo, o ativo que mais se valorizava era aquele que me entregava o menor yield todo ano. E eu falava, já era muito bem precificado. Deixa ele
entregando yield ali, você olhava no relatório, todo mês ele era o lanterna dos yields. Todo mês ele era o lanterna. Falei, não tem problema não, final do ano vem o laudo de avaliação dele. Aí vinha o laudo de avaliação e pá, disparava, primeiro lugar. Então, acho que tem essa característica, esses dois ativos que ele comprou, né? A renda é um pouquinho menor, mas são dois shoppings bem interessantes, mas vão destravar mais valor adiante, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Bom, perfeito. Tem algum recado final aí, Ricardo, para quem está assistindo a gente? Fundo imobiliário é posição estrutural em toda boa carteira de investimento, então você vai carregar, não tem bola da vez, tenha um plano de investimentos, saiba qual é a carteira de fundos imobiliários que você persegue. Quais são os setores que você quer, quais são os fundos que vão compor cada setor e até quanto você topa pagar em cada fundo. Isso é uma das coisas que eu vejo menos as pessoas se importarem, né? Porque a pessoa fala, eu gosto do fundo tal. Aí ela começa a comprar, a cota vai andando, ela continua comprando, não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum. Só que até um ponto, esse chamado preço máximo de compra. Então você precisa encontrar qual é o preço máximo de compra que você topa pagar. Todo ativo tem preço. Eu falo que amor, eu tenho meu filho. Ativo tem preço. Então é ter esse plano de investimento, perseguir carteira diversificada sempre. Não tem bola da vez, né? E compre bons ativos. Privilegie qualidade. A qualidade vai te entregar retorno ao longo do tempo, não tem a menor dúvida disso. Ela vai te entregar retorno ao longo do tempo e não vai tirar suas noites de sono no curto prazo. E uma última pergunta, aproveitando esse ponto que você citou da qualidade do portfólio. O Howard Marks, ele sempre diz que você não fica rico comprando coisas boas, fica rico comprando bem as coisas. Melhor ainda se puder comprar bem aquilo que é bom. Nesse momento, estamos comprando bem ainda? Nessa condição de mercado? Estamos. Esse é um fator importantíssimo, né? Por isso que ativo tem preço. Porque, eu topo comprar um escritório B. Se eu tiver ali um preço de entrada que justifique, compro. Compro sem problema nenhum. Compro. Uma das minhas maiores dores esse ano foi não ter entrado numa posição de um fundo que tem escritórios B bem localizados, porque eu, sinceramente, de forma equivocada, não tem problema nenhum em admitir isso, não acreditei que ele fosse endereçar tão bem as vacâncias que ele tinha. Endereçou, a cota voou na minha cara e parabéns para a gestão, segue a vida, né? Em coisa ainda muito, muito barata, coisa muito boa, inclusive. Eu acho que esse é um momento tão interessante porque a gente consegue comprar barato, que é bom. Isso é muito bom, de fato. E Ricardo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais para continuar aprendendo contigo, ver o seu trabalho? Vamos lá, eu estou no Instagram, ricardo.fiz. Tem sempre caixinha de pergunta para vocês colocarem lá suas dúvidas. Aquelas que eu sei, eu esclareço. Perfeito. Ricardo, brigadão pela presença, cara. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal. Agradeço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico e nós ficamos por aqui. Boas compras e bons investimentos. Até a próxima, pessoal.